Um especialista em segurança cibernética saiu de férias e desapareceu sem deixar rastros. Hoje vamos falar sobre o misterioso desaparecimento de Arjen Kamphuis. Arjen Kamphuis nasceu em janeiro de 72 na cidade de Groningen, localizada nos Países Baixos, conhecida também como Holanda. Infelizmente, não há muitas informações sobre a infância dele para que possamos retratar a sua vida como normalmente fazemos. O pouco que é informado é que durante a sua adolescência ele demonstrou interesse por tecnologia e ciência, e após concluir o ensino médio, ele ingressou na Universidade de Utrecht, no curso de Ciências Naturais, um curso que incluía também matérias como física, química, biologia, geologia e astronomia, fornecendo uma base sólida para que ele compreendesse os fenômenos naturais por meio de métodos científicos. Após concluir esses estudos, ele iniciou sua trajetória profissional na IBM e na Twinstra Gouda, atuando como arquiteto de TI, treinador e consultor de estratégia em TI. A sua experiência nessas empresas multinacionais permitiu-lhe adquirir habilidades técnicas e estratégicas essenciais para sua futura atuação. Em 2006, o Arjen cofundou a Grendel, assumindo o cargo de diretor de tecnologia. Nessa função, ele se especializou em proteger sistemas de informação de corporações, além de governos e ONGs, abordando desde conformidade com privacidade, conscientização sobre segurança, até o combate à espionagem contra empresas, jornalistas e governos. Com o tempo, ele se tornou um dos melhores especialistas, muito renomado, com participação ativa na cena hacker de nível global, fazendo amizade e contato com profissionais de agência da inteligência, o que reforçou uma reputação como especialista em segurança da informação. A partir de 2016, ele atuou como consultor líder em segurança da informação em Amsterdã, colaborando estreitamente com figuras renomadas como William Binney e Kirk Wiebe, ex-funcionários da NSA, a National Security Agency, ou Agência de Segurança Nacional, uma das principais agências de inteligência dos Estados Unidos, responsável por atividades relacionadas à segurança cibernética, inteligência de sinais e proteção de informação governamental classificada. O Arjen foi descrito como um homem muito bem-humorado, tranquilo, que amava o seu trabalho e que se esforçava ao máximo e gostava de usar os seus conhecimentos para poder ajudar as pessoas a se protegerem dos perigos da internet. Além das suas atividades profissionais, ele desempenhou também um papel fundamental na formulação de políticas públicas de TI, especialmente nas áreas de padrões de software aberto e softwares livres para o governo e o setor público. Ele assessorou gestores sêniores, parlamentares em diversos países europeus e o gabinete holandês sobre as oportunidades proporcionadas por essas tecnologias para a economia do conhecimento e a sociedade europeia. A participação dele foi crucial para levantar debates sobre o uso de votação eletrônica, o qual ele era contra, e conseguiu convencer a todos dos riscos, e por isso dizia que o uso de máquinas para votação deveria ser cancelada. O Arjen também fez muitas coisas consideradas significativas na sua vida, mas o que mais teve destaque foi que ele se dedicou a usar o seu conhecimento para proteger os dados de jornalistas investigativos. Ele tomou essa decisão depois que Edward Snowden vazou informações altamente confidenciais da NSA em 2013, comprometendo vários jornalistas. O Arjen escreveu o Livre Segurança da Informação para Jornalistas Investigativos, com a coautoria de Silke Carlo, diretora do Big Brother Watch, que é uma organização britânica que age contra a vigilância estatal e a liberdade dos civis,
e ele também era um palestrante internacional requisitado em questões de políticas tecnológicas e sempre compartilhava suas ideias em plataformas como o Huffington Post. Em uma de suas palestras que ele deu no TED, ele falou claramente que todos os celulares tinham softwares que espionavam seus usuários e afirmou que todos que estavam naquela palestra, os seus telefones estariam ouvindo tudo ao seu redor e entregando esses dados para a NSA, e que todos que assistem vídeos no YouTube também teriam seus dados enviados para lá. No final, ele tentou fazer com que as suas afirmações sobre isso parecessem piada, mas deixando um fundo de verdade. Nas suas horas vagas, ele gostava de sair e praticar atividades na natureza, como fazer caminhada, acampar, mas ao mesmo tempo ele não gostava de correr riscos. Então ele sempre ia para lugares que ele se sentia seguro e se certificava várias vezes que se sentia protegido. Antes de continuar, gostaríamos que você, por favor, interagisse com o nosso conteúdo. Pode ser já deixando um like ou um comentário dizendo se já conhecia a história do Arjen, um detalhe que eu não comentar, ou sugerir temas parecidos para trazermos ao canal. Isso vai fazer com que o YouTube perceba que você gosta do conteúdo e te mostre sempre os próximos vídeos. Se quiser, também pode se tornar membro. Dependendo do nível, o seu nome aparece no vídeo durante algum momento e você tem acesso antecipado ao conteúdo, além de poder usar também a qualquer momento que você quiser a ferramenta Valeu, onde você escolhe um valor e colabora com o canal quantas vezes quiser. Voltando à história, entre o ano de 2007 e 2014, o Arjen teve um relacionamento com uma mulher chamada Annie Macon, uma ex-oficial da inteligência do MI5. E nesse período, ele viveu em vários lugares, como Düsseldorf e Berlim. Depois eles se separaram e ele se mudou para Amsterdã. No ano de 2018, o Arjen começou a planejar as suas férias, uma viagem ao arquipélago de Svalbard, localizada no território ártico norueguês, próximo ao Polo Norte. Ele havia dito aos amigos que gostaria de ir para lá para ver ursos polares de perto. No dia 8 de agosto de 2018, o Arjen, com 47 anos na época, embarcou em sua viagem de férias. Por algum motivo, ele não comentou com ninguém. De última hora, ele mudou seus planos, deixando todos os familiares e amigos surpresos ao partir em uma viagem para Bodø, uma cidade também localizada na Noruega, mas a uma distância de 1.200 quilômetros do destino que ele tinha planejado inicialmente. Essa cidade, Bodø, ela é um centro administrativo do condado de Nordland e fica localizada no norte do Círculo Polar Ártico. É a segunda maior cidade do norte da Noruega, contando com uma população de mais de 42 mil moradores, de acordo com os dados de 2023. E é a única cidade a ter uma academia de polícia na Noruega, fora de Oslo. Nas matérias, não fica claro exatamente o que ele fez durante todos os dias que ficou na cidade, mas o que se sabe é que em 20 de agosto, 12 dias depois de chegar lá, ele fez o check-out no hotel onde estava hospedado e ele tinha passagens para pegar um avião em 22 de agosto no aeroporto de Trondheim, o aeroporto mais próximo da cidade, e de lá ele voltaria para a Holanda. Entre Bodø e Trondheim, onde ele pegaria o avião, era uma distância de 706 quilômetros. Era necessária uma viagem de trem que durava aproximadamente 10 horas. Então, esse teria sido o motivo dele sair tão cedo. Mas, estranhamente, depois de partir do hotel, ele não respondeu mais às ligações e nem chamadas dos familiares e amigos, e isso era algo incomum da parte dele, já que por estar fazendo uma viagem sozinho, durante o tempo todo ele se comunicava com seus amigos. Ele era muito comunicativo e tinha o hábito de manter os amigos e colegas informados sobre os seus movimentos, então um silêncio repentino foi considerado altamente atípico. Quando ele não apareceu no voo marcado, as pessoas ficaram preocupadas. Entretanto, ele também era adepto da privacidade e às vezes Arjen gostava de ficar um pouco desligado do mundo, digamos assim, se afastando da tecnologia, passando algum tempo desconectado. Por conta desse costume, os amigos e familiares decidiram esperar um pouco para ver se ele mandaria notícias. No dia 29 de agosto,
quando ele não compareceu a uma reunião, seus amigos e familiares tiveram certeza de que alguma coisa tinha acontecido e decidiram se mobilizar para entender qual era a história. No mesmo dia, foi realizada uma denúncia para as autoridades norueguesas, mas por conta de falta de alguns documentos e da burocracia, eles demoraram alguns dias para começar uma investigação. As primeiras buscas foram realizadas por amigos, que eram jornalistas investigativos, e tentaram usar todos os recursos e contatos possíveis para encontrar algum sinal dele. Quando as autoridades norueguesas começaram a investigar o caso, eles se concentraram inicialmente em reconstruir seus últimos movimentos conhecidos em Bodo e no trajeto planejado até Trondheim, mas nada foi localizado, nenhuma pessoa o viu depois que ele saiu do hotel. Em 16 de setembro de 2018, pescadores encontraram um caiaque no Mar do Norte, entre a cidade de Rognan e Falsk, a 50 quilômetros de onde Arjen estava hospedado. Na mesma região, foram encontrados um remo e uma bolsa que continha um laptop e documentos pessoais, incluindo o passaporte de Arjen Kamphaus. O caiaque estava furado e por isso se acreditava que ele teria passado por algum incidente e possivelmente estava na região. Buscas foram conduzidas por vários amigos e familiares que foram até o local, contaram com o apoio de equipes de resgate, bombeiros e voluntários, equipes de resgate marítimo, como barcos da Marinha Norueguesa, helicópteros foram chamados para conduzir buscas em alto mar e na costa, e vários equipamentos de resgate, como drones, cães farejadores, detectores de calor, estavam à disposição dos investigadores e foram usados para cobrir uma área considerável. Mais de 200 pessoas participaram das buscas, incluindo as forças de segurança norueguesa e a Força Aérea Norueguesa. Toda a cidade de Bodo foi vasculhada, incluindo as florestas densas e os terrenos mais remotos, mas nenhum sinal do Arjen foi encontrado. O caso virou manchete nas mídias internacionais, chamando a atenção principalmente porque ele era conhecido por estar envolvido com segurança digital e ativismo. O último sinal registrado pelo telefone dele ocorreu em 21 de agosto de 2018, um dia depois de ele ter sido visto pela última vez. E isso indicou que ele estava em algum lugar da região de Bodo, mas não havia uma localização específica, já que o sinal foi identificado apenas de uma forma geral, sem detalhes sobre a posição exata. Uma investigação apontou que 10 dias depois do desaparecimento, em 30 de agosto, 2 aparelhos celulares dele, o pessoal e o de trabalho, foram brevemente ligados em Vikesa, perto de Stavanger, a mais de 1.700 quilômetros de Bodo. Os dados mostravam que os celulares ficaram ligados por aproximadamente 20 minutos e foram desligados novamente, enquanto um deles teve um cartão SIM, o chip, removido e substituído por um cartão alemão. Alguns amigos, familiares e investigadores foram até a cidade para procurar por ele e nada significativo foi encontrado. Com isso, a polícia comunicou que acreditava que o Arjen teria sofrido algum incidente ao andar de caiaque e que o que é que tivesse sobrado dele teria ficado no fundo das águas ou ter sido consumido por animais. Também foi levantada a possibilidade de que um crime tivesse acontecido, mas não haviam evidências o suficiente para embasar essa opção. Entretanto, amigos e familiares viram que algumas discrepâncias nessa história não faziam sentido, como por exemplo, o Arjen tinha costume de fazer caminhadas, porém ele não utilizava caiaque, e para eles não fazia sentido ele simplesmente ter decidido fazer isso. A pessoa que vendeu o caiaque para ele se manifestou e disse que o Arjen disse que queria fazer uma viagem em meia natureza, e os seus familiares e amigos dizem que isso não era típico dele, pois ele não fazia nada onde ele não se sentisse seguro. Além disso, o colete salva-vidas foi encontrado junto com o caiaque, o que indicava que ele não teria usado, o que também pareceu estranho. Ele também não avisou nenhum dos seus familiares e amigos sobre a sua decisão de fazer parte da viagem de caiaque. Outro ponto que não fazia sentido é que, realizando essa viagem de caiaque, ele perderia o trem e, consequentemente, o seu voo.
Diante disso, em pouco tempo, teorias sobre o que poderia ter acontecido com ele começaram a surgir. Alguns acreditavam que ele tinha feito algo contra si, mas as investigações afirmam que ele não tinha nenhum histórico para fazer isso, não tinha nenhum tipo de problema mental, nenhuma dívida, e sempre foi descrito como uma pessoa que vivia uma boa vida, que não tinha motivos para querer fazer algo. Além disso, antes da viagem, ele deixou uma agenda repleta de compromissos. Outra teoria era que ele teria planejado seu desaparecimento para fugir. Ele era um homem altamente reservado e envolvido em assuntos de segurança cibernética, um campo que frequentemente envolve riscos externos. Algumas pessoas acreditavam que ele pode também ter escolhido desaparecer de forma voluntária para evitar algum risco ou alguma perseguição, ou até mesmo que seus amigos e familiares ficassem em risco por conta dele. O Arjen, ele tinha uma longa história e uma ligação com a Wikileaks, uma organização internacional sem fins lucrativos fundada em 2006 pelo ativista australiano Julian Assange, e o seu principal objetivo é promover a transparência ao divulgar documentos confidenciais, frequentemente de governos, corporações e outras instituições, fornecendo uma plataforma segura para denunciantes compartilharem informações. Essa organização ela se tornou amplamente conhecida por expor casos de corrupção, abuso de poder e violação de direitos humanos. De modo geral, todos os contatos e experiências que o Arjen tinha eram muito significativos, e eles acreditavam que por ter acesso a dados cibernéticos sensíveis, ele com certeza sabia de muitas coisas consideradas importantes e até mesmo confidenciais. Portanto, ele poderia estar passando por algum tipo de repreensão ou ter encontrado algo tão perigoso que acabou se colocando em risco. Ainda falando sobre a sua ligação com o Wikileaks, surgiu a teoria que sugere que ele pode ter sido levado ou retirado de cena por agentes externos, como algum governo ou algum grupo interessado na sua colaboração com o Wikileaks e o seu envolvimento em questões de segurança cibernética. O Arjen estava trabalhando com questões altamente sensíveis envolvendo a segurança cibernética, que poderia ter atraído a atenção de algum governo ou outro grupo poderoso que viam a sua atividade como uma afronta. A sua conexão com o Wikileaks, especialmente com o caso do Edward Snowden, também foi vista como um possível fator que colocaria o Arjen na mira desses grupos. O Wikileaks ele foi envolvido em vazamentos de informações sigilosas, o que pode ter tornado o Arjen um alvo de grupos governamentais ou outras entidades. O fato dele não ter sido encontrado ou dado nenhuma pista clara do seu paradeiro aumenta a ideia de que ele pode ter sido removido por alguém. Nessa mesma teoria, ele pode ter sido levado para trabalhar contra sua vontade em um outro país, para alguém que queria utilizar a sua habilidade cibernética e a sua habilidade hacker. Mas também há a possibilidade de que ele tenha sido vítima de retaliação por motivo profissional ou político, já que ele era envolvido em algumas áreas perigosas. Considerando que ele tinha acesso a informações sensíveis e estava envolvido em questões de privacidade e segurança, uma hipótese é que ele tenha sido alvo de pessoas que desejavam silenciá-lo. Como consultor de segurança e trabalhando nesse tipo de área, ele poderia ter gerado alguns inimigos que seriam ligados a corporações ou até mesmo outros indivíduos no campo da segurança digital. Algumas pessoas acreditam que o Arjen pode ter desaparecido de propósito para se tornar um espião ou entrar em uma missão secreta ou até mesmo ter sido recrutado por um grupo secreto de hackers. Essas são só algumas teorias, existem outras envolvidas no seu desaparecimento, porém não há provas de que algo assim tenha acontecido, embora os investigadores acreditem que ele tenha falecido por um acidente no caiaque. Nenhum vestígio ou qualquer parte de alguma roupa dele foi encontrada, o que levanta ainda mais suspeita de ele estar vivo ou ter sido levado para algum lugar. A polícia recebeu denúncias de que ele teria sido visto na Suécia, na Dinamarca, na Alemanha, em várias partes da Noruega, mas nenhum desses avistamentos foi confirmado.
Até hoje, Arjen Kamphaus continua desaparecido e não há evidências que deem continuidade à investigação. Se vivo, hoje ele estaria com 53 anos, mas não há nada que confirme essa possibilidade. O celular dele nunca mais foi ligado, as contas bancárias dele nunca foram movimentadas e ele nunca fez contato com nenhum amigo ou parente. Mesmo assim, seus familiares e os seus amigos se recusam a acreditar que ele não esteja mais vivo e acreditam que, na verdade, ele possa estar vivendo de maneira secreta em algum lugar e esperam que um dia ele volte para casa. Até o momento, o caso dele continua em aberto e muitos reclamam que é como se a polícia não estivesse muito interessada em descobrir a verdade. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só e até mais.